Existe alguma relação entre dopamina e vício em comida? Conhecimento é um superpoder, não é verdade? Eu sempre falo isso. A curiosidade sempre leva ao aprendizado. Se eu sei como alguma coisa funciona, é como se eu entendesse as regras do jogo. Posso pensar a respeito de uma forma ativa, posso planejar, eu posso agir, eu vou testando e aí analisando e corrigindo no meio do percurso. Eu simplesmente amo aprender e conhecer sobre a minha máquina. E o que eu chamo de máquina? O meu cérebro e o meu corpo. E o que eu sei sobre os mecanismos dessa máquina? E falando da dopamina, o que pode acontecer? Tem limites de uso desse mecanismo. Ele pode ter danos se você usar fora dos limites. Você pode ficar disfuncional se você usar acima do limite ou abaixo do limite. A ciência está sempre investigando como que a gente funciona, como que essa máquina funciona. A cada dia estão saindo vários estudos sobre mecanismos da nossa máquina, tanto o cérebro quanto o corpo, intestino, coração, exercícios físicos, alimentos. A ciência não para. A cada dia está sendo escrito mais um capítulo ou atualização do nosso manual de instruções dessa máquina fantástica que é o nosso corpo e o nosso cérebro. Eu amo usar o conhecimento ao meu favor, eu amo aplicar na minha vida, eu amo aprender e usar isso no meu dia a dia. E o conhecimento que eu quero abordar nesse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Eu vou falar sobre a dopamina, sobre o que ela é, sobre como funciona. Vou dar uma explicada geral sobre o assunto. Quero falar sobre uma experiência pessoal de vício em comida, doces principalmente. E vou além. Vou falar de outros aspectos que envolvem dopamina também, que você pode aplicar na sua vida, como eu apliquei na minha. Muita gente acha que dopamina tem a ver com prazer, mas dopamina não é sobre prazer. É sobre o quê? Motivação, recompensa. É uma busca, é um processo de busca. Se motivar para buscar algo, é perseguir algo muito importante para você. É a possibilidade de encontrar prazer, não o prazer em si. É a busca por prazer. Uma forma de fugir da dor. É desejo ou impulso. É um sentimento de urgência. É uma direção para a ação. É uma fixação também, ou um afunilamento, um foco em algo determinado. É uma obsessão ou uma compulsão, podemos chamar também de vício, e também rege os nossos hábitos. E o que é a dopamina? Eu vou explicar primeiro os termos científicos, mas depois eu vou dar uma simplificada, beleza? Ela é um produto, ela é um neuromodulador, é como se fosse um neurotransmissor. Para entender um pouco mais sobre ela, a gente precisaria de conhecimentos de biologia, de química e de física, mas a gente não vai entrar nisso aqui nesse vídeo, porque a gente quer usar o lado prático da coisa, não vamos na parte muito técnica, vamos usar a aplicação do negócio. E onde ela atua? Ela vai atuar nos nossos neurônios, que são as células do cérebro. Ela vai atuar na fenda sináptica. Os neurônios ficam bem próximos uns dos outros, mas eles não se encostam. E eles geram uma fenda sináptica. Pega um desenho na internet sobre uma sinapse ou uma fenda sináptica, você vai ver como que funciona. Ela atua também em receptores nos neurônios, ela atua nas sinapses entre os neurônios. Um monte de nome técnico aí, mas a gente vai tentar mudar um pouquinho o jeito de entender essas coisas. Ela atua também no cérebro em 2 situações, em 2 regiões, na verdade. Ela atua no nosso sistema de recompensa, que é toda aquela lista de coisas que eu falei antes, e também atua no nosso movimento, porque o nosso movimento é o que vai nos levar a buscar a nossa recompensa, né? Então a gente precisa se movimentar para chegar onde a gente quer. Agora eu vou deixar a engenheira que existe em mim falar para simplificar isso aí. É como se fosse uma pecinha ou uma chavinha. Vamos tratar a dopamina como uma pecinha. Ela tem uma produção limitada. Então, pensa numa fábrica que tem uma produção limitada de uma peça. Ela é liberada de um compartimento e vai para outro compartimento, como eu tinha falado dos neurônios, né? Então está em um e ela vai para o outro. Ela precisa se ligar em um respectivo encaixe, como se fosse uma fechadura da chavinha. Então ela vai de um neurônio para o outro, através da fenda sináptica, a sinapse ocorre e ela tem que se conectar através de um receptor no outro neurônio. Então, é uma pecinha que precisa se encaixar no outro. E aí, quando ela se encaixa, ela vai ligar um botão
e vai acionar o efeito esperado dela. A busca pela recompensa, a motivação, o impulso, a ação, a coisa vai acontecer, a mágica ocorre. E como que é esse produto? Como que é distribuída essa pecinha? Ela vem em pacotes, vamos chamar agora de pacotes, tá? Pacotes de pecinhas, pacotes de dopaminas. Esses pacotes podem ser pequenos, podem ser médios, grandes ou gigantes. E a gente vai falar sobre eles. Também tem as linhas de produção dessas pecinhas. Ela pode ter uma linha 1, que é a linha rápida, fácil, de fácil acesso e sem esforço. E tem a linha 2, que é mais devagar, é mais difícil o acesso, demanda mais esforço, pode também ser imaginada ou criada. A criatividade pode imperar nessa linha. A gente vai falar mais sobre isso quando der o exemplo que aconteceu comigo. Agora a gente vai falar aqui das origens desse produto. Como que se origina essas pecinhas, que é a dopamina? Primeira grande coisa que pode se originar são das substâncias. Eu vou falar uma lista aqui de substâncias que, quando consumidas, gera quantidades, tamanhos de pacotes diferentes de dopamina. Tá? Então, das pecinhas, né? Então, pacotinhos das pecinhas. Substâncias, tem a nicotina, o álcool, a maconha, a cocaína, a heroína, a anfetamina e também tem alguns remédios que, se usados sem prescrição, tem muita gente usando que não deveria, pode atuar até como uma anfetamina no nosso circuito de dopamina. Já fique sabendo que as substâncias são bastante geradoras de pacotes de dopamina. A outra coisa que pode originar a dopamina, os pacotinhos, os pacotes das pecinhas, são os comportamentos. E que comportamentos são esses que podem ser a origem de dopamina? Comer tanto alimentos não saudáveis, aqueles alimentos hiperpalatáveis, que são fast food, doces, aquele monte de coisas, inclusive que eu adorava, como comer comidas saudáveis. Então você pode liberar dopamina comendo comida saudável. Hoje eu percebo isso na minha vida, teve uma mudança. Outro comportamento, por exemplo, trabalho, pode ser em excesso, você pode trabalhar por prazer. Outro comportamento é jogar, por exemplo, videogame, jogos de aposta. Isso gera bastante dopamina. Tem gente que fica bem motivado a jogar por muitas horas, gastando bastante pacotes de dopamina. Outra coisa também, ficar nas redes sociais. Isso gera bastante pacotes de produto aí, de dopamina. As pecinhas estão rolando solto enquanto você está vendo os seus colegas, seus amigos, seus familiares, ou então aqueles famosos lá, celebridades. Você está lá vendo, passando o feed, passando os vídeos rápidos, motivado a continuar. Muita gente vai se identificar aí, né? Outra coisa, assistir coisas, assistir vídeos, assistir séries. Nossa, séries, eu fazia muito isso, maratonas, sabe? Você dá o play no primeiro episódio, acaba, já vem o gancho pro próximo, você não consegue parar e você continua. É a sua dopamina ali correndo solta, fazendo você continuar. Além disso, tem muita gente que fica motivado até demais em pornografia. Isso tem virado um problema, principalmente com pessoas bem jovens. Outro comportamento também é fazer sexo. É altamente motivador, isso também gera dopamina no nosso cérebro. Outros comportamentos, se exercitar. Fazer exercícios é um comportamento que pode ser bastante positivo, mas tem gente que pode exagerar, mas geralmente é algo muito saudável. Outros comportamentos, ler, estudar, também gera dopamina. Se você gosta de ler, se você gosta de estudar, se você aprendeu a gostar também, você pode ficar bem motivado para fazer isso e a dopamina está sendo liberada por ali, em doses saudáveis muitas vezes. E o legal disso é que você pode criar, imaginar significados que podem fazer liberar dopamina. Então, eu não preciso simplesmente só usar os comportamentos que já existem. Eu posso criar na minha cabeça alguma coisa que faça eu me motivar.
para fazer uma determinada coisa, uma atividade que eu às vezes não estava muito motivada a fazer. Então a imaginação, a criatividade pode correr solta e a dopamina ser liberada. Isso nos faz ir para dois caminhos. A gente pode seguir um dos nossos propósitos de vida, por exemplo, ou a gente pode desperdiçar um monte de tempo fazendo coisas que a gente está bem motivada a fazer, mas que não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu preciso falar agora das formas de utilizar o produto dopamina. Eu vou ter a utilização em doses constantes, como se estivesse borrifando, doses constantes e não tão grandes de dopamina no nosso cérebro, que é chamado de dopamina tônica ou basal, que é a nossa linha de base. A gente também pode usar as doses únicas, que são doses maiores, que é chamada de dopamina fásica, ou então os picos de dopamina, que vão acontecendo quando a gente utiliza grandes pacotes. Uma outra coisa que acontece é que esgota o estoque de depleção, né? Então é quando você esgota o estoque de dopamina. Agora eu vou falar um pouco dos tipos de utilização desse produto. Nas doses constantes, que é a dopamina tônica, a basal, a nossa linha de base, a gente pode ver pessoas que utilizam pouca dopamina. Sabe aquela pessoa meio sem motivação, sem energia, que não consegue engajar numa atividade? Geralmente ela tem uma linha de base, a dose constante de dopamina dela é baixa, mas também tem aquelas pessoas bastante motivadas. Tem uma linha de base de dopamina, são as doses constantes, elas são mais altas, então aquela pessoa está mais engajada nas atividades, ela está motivada, com mais energia para fazer as coisas. Então a gente acabou de falar das doses constantes, que é a linha de base, que é aquela coisa, ou a pessoa já tem uma linha mais alta, que ela está mais motivada, ou ela tem uma linha mais baixa. Agora eu vou falar sobre as doses únicas. As doses únicas podem ser moderadas, então são aqueles picos, aquela fase, é uma fase só, que pode ser moderada, é um estímulo, é uma motivação, é um engajamento que você tem em alguma coisa, ou você consumiu alguma substância que te deu essa dose, ou você engajou em algum comportamento que te deu aquela dose moderada. E pode ser uma dose alta, que pode ser alta e repetida também, né? E isso pode gerar obsessão, compulsão e até mesmo vício. E pode acontecer de você esgotar os estoques de dopamina, de pecinhas, de produto, que é quando você faz isso com muita intensidade. Quando você usa algo ou um comportamento com muita intensidade, ele tende a esgotar rapidamente. Isso acontecendo com muita repetição gera algumas sensações negativas. Além de acontecer um certo afunilamento de pacotes, então em vez de você ter vários pacotes disponíveis, você só quer um, por exemplo, ou alguma substância ou algum comportamento, ficar nas redes sociais ou então comer. Isso faz também a gente ter um comportamento de querer mais. E além disso, depois de um certo tempo acontecendo esse processo, pode gerar uma desmotivação, começa a acontecer o efeito contrário. E vem um medo e pode vir até depressão. E se a gente utiliza muito essas doses únicas, pode acontecer de mudar a utilização das doses constantes. Muito uso das doses únicas, que são as fásicas, os picos de dopamina, pode trazer, por exemplo, uma pessoa que tinha uma linha de base alta, ela pode rebaixar essa linha de base, ela pode mudar de lugar, porque você deu tanto reforço para cima, que você só tem poucas opções de pacotes, às vezes um único pacote você se interessa e os outros pacotes não tem mais graça para você. Você ficava motivada com várias coisas até mais simples, mas hoje você só está motivada com uma coisa, às vezes, ou duas no máximo. Então a sua linha de base está embaixo, demora mais a conseguir aquele efeito que a dopamina dava antes. E uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é que quanto mais a gente dá picos muito altos de dopamina, a gente usa muito produto daqueles pacotes muito grandes, a gente pode fazer uma mudança de verdade no cérebro, pode transformar
o jeito que o cérebro funciona. Talvez você tenha um trabalho muito grande para voltar ao que era antes e tenha casos com drogas muito pesadas que nem volta ao que era mais. Dependendo do jeito que a gente usa, dos tipos de pacotes de dopamina, vai dar ou não um defeito no sistema. Como que é causado esse defeito? Quando a gente usa doses muito altas, os encaixes do segundo compartimento, né, do neurônio que vai receber as dopaminas, ele começa a ficar sobrecarregado, porque você liberou muitas peças de uma vez e aí ele absorve algumas fechaduras e deixa menos encaixes disponíveis para aquele monte de pecinhas que chegaram e elas não conseguem se encaixar. Aí com essa redução, essa produção também começa a ser menor. Então você tem uma redução dos encaixes e redução da produção de pecinhas, de dopamina. Esse processo faz com que a pessoa que tem comportamento dopaminérgico lá específico comece a procurar mais daquilo, precisa de mais quantidade, pacotes ainda maiores para conseguir o mesmo efeito que ela tinha antes. Então, por isso que gera condições de vício, de você procurar aquilo e sempre mais. É o defeito no sistema. Agora, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu vou explicar através da dopamina, beleza? O ano era 2020. A gente estava lá no caos da pandemia de Covid e algumas situações estavam acontecendo na minha vida. Eu estava muito estressada em relação a trabalho. Eu estava sentindo uma pressão financeira muito ruim. Eu estava vendo muitos vídeos sobre a pandemia, sobre os problemas, sobre tudo que estava acontecendo de ruim naquela época. Imagina a cabeça como é que tava. Além do isolamento social, sem ver família, só aqui em casa com meu marido, tudo isso me gerou um medo extremo. E eu já sou uma pessoa ansiosa, tive uma das piores crises de ansiedade na minha vida. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. O que eu posso concluir do que estava acontecendo comigo naquela época? A minha dopamina de dose constante, ela devia estar muito baixa. A minha linha de base devia estar muito baixa. E eu precisava de algum tipo de coisa para me motivar, então eu precisava de picos, algumas coisas que me dessem motivação, energia, porque tudo estava ruim naquela época. Eu precisava daqueles picos, daquelas fases, né, de dopamina maior para eu poder levantar da cama, para eu seguir em frente. Eu foquei na linha de produção 1, que é aquela rápida, de fácil acesso, que não precisa de esforço. E aí eu busquei uma origem mais conhecida, o comportamento alimentar, que são os doces e as comidas hiperpalatáveis. O fast food, que a gente ainda podia pedir, podia ir no supermercado, você podia comprar aquele monte de comida hiperpalatável, alto sabor e não saudável, ultraprocessados. E muitos, mas muitos doces. Eu comia muito doce. Então, o que acontecia? Na minha utilização, grandes pacotes de um tipo só, que era um afunilamento. Então, eu estava usando só um tipo de pacote, que era a comida, em doses altíssimas. Quais foram os efeitos que foram acontecendo? Imagino que os encaixes começaram a sumir, a produção de dopamina começou a cair e eu precisava sempre de mais para ter o mesmo efeito. E aí eu comia muito mais doce, mas muito doce, com obsessão, compulsão, com um vício em comida, um vício em doces principalmente. Esse comportamento alimentar estava totalmente disfuncional. Ele não era útil para mim. Ele me atrapalhava em outros comportamentos também, principalmente no trabalho. Ele aumentava meus problemas, comecei a ter um monte de problema de saúde física e mental. A minha ansiedade já estava alta e o doce fazia aumentar ainda mais. E eu tinha só uma fonte, um único pacote, só um tipo de pacote. Aquilo virou um foco, o meu afunilamento. Eu sempre precisava das doses maiores e aquilo começou a ficar inviável. Eu comecei a entrar em parafuso. Uma luz acendeu, existe um problema. Eu tive que perceber que tinha um problema ali. Eu tive que entender como que esse problema estava acontecendo. Eu tive que aprender como que eu funcionava, como se eu estivesse olhando de fora. Eu tive que usar o conhecimento, que é o superpoder, em mim mesma. Eu tive que agir, eu tive que analisar
toda a situação. Eu tive que imaginar e criar os meus próprios pacotes de dopamina, diferentes daquele pacotão que eu estava usando, porque aquilo lá não estava sendo mais viável, não era mais possível que eu continuasse, a não ser que eu quisesse ir para um caminho que eu não queria. Eu tinha a ciência de que eu não queria ir para um certo caminho e que eu estava indo naquela direção com o pé no acelerador. E eu decidi puxar o freio e agir de uma outra forma. E aí eu imaginei e criei meus próprios pacotes de dopamina, comecei a testar em mim mesma. Eu me fiz de cobaia, fiz um experimento comigo mesma. E fui corrigindo no percurso. Testava novamente, corrigia e depois eu consegui a solução. Consegui solucionar esse problema. Essa experiência que foi tão importante para mim, eu identifico que pode ser importante para você também. Pessoas que você conhece podem ter vivido isso ou viver isso hoje. Então, eu deixei toda essa experiência por escrito. Eu escrevi um e-book contando tudo, todo o meu processo, principalmente o que passava na minha cabeça, todas as minhas mudanças de mentalidade, tudo que eu tentei, toda a minha criatividade para inventar novas soluções de dopamina para mim. E eu também falo sobre isso no meu Instagram. Eu vou deixar os 2 links aqui na descrição. Agora eu vou falar sobre outros problemas que também são relacionados à dopamina e que eu tenho bastante experiência com eles e eu acho que talvez pode te ajudar também. Obsessões por notícia e política. Passei por isso e estava me atrapalhando muito. Eu não conseguia não ver notícia e política. E eu ficava envolvida, e eu ficava com raiva, eu ficava irritada, e eu vi que estava começando a ficar disfuncional para mim. Eu não podia viver mais daquele jeito. Qual foi a minha solução? Me afastar. Parei de ver. Tive aquela coisa de, ai, tô perdida, não tô vendo nada, mas tudo bem. Essa sensação era menos ruim do que a sensação de negatividade que eu estava recebendo de ver tanta notícia e política na minha vida. Parei, relaxei. Eu também gosto muito de joguinhos. Sabe aqueles joguinhos bem simples, de bolinha, de docinho, de não sei o que você faz os pares, você tem que organizar e não sei o que. Eu gosto desse tipo. E aí, quando começava a jogar, não parava. Ficava horas lá no celular jogando. O que eu fiz? Botei limite de tempo. Então, eu tenho horários que eu posso me dar ao luxo de abrir o joguinho e eu tenho tempo para fechar. E eu tenho conseguido fazer isso. Eu não abri mão totalmente, desinstalei vários, porque às vezes eu ficava em um, depois ia para outro e ficava horas, perdendo o maior tempo com isso. E aí eu só tenho um joguinho e eu jogo e pronto. Fechei, acabou. Outra coisa que eu também fazia muito, assistir séries e filmes, mas principalmente séries. Sabe aquela coisa de maratona? De senta, dá o play, o primeiro episódio, quando você vê, você assistiu 10. Eu fazia muito isso. Uma das coisas que eu comecei a fazer lá atrás era parar no meio do episódio, porque quando vinha o cliffhanger, que é o gancho, que acaba o episódio, já vem aquela coisa pro próximo, eu já sabia. Você não consegue não ver, né? Ele deixa aquela situação que você precisa ver o próximo. Eu já peguei isso, falei assim, não, vou parar no meio do episódio porque não tem essa situação. Fiz isso lá atrás, isso já me ajudou. Agora eu escolho menos séries para assistir. Antes eu assistia várias ao mesmo tempo. Agora eu assisto menos séries e eu tenho um determinado período de tempo para assistir. Eu falo assim, vou assistir por 1 hora. Se a série é de 40 minutos, mais ou menos, aí eu posso assistir 2 episódios, que vai dar 1h20, mais ou menos. Se a série é de 20 minutos, são 3 episódios. Então, é o meu limite de tempo. Eu assisto às vezes na hora do almoço, na hora da janta, coisas mais leves para deixar a cabeça tranquila. Lembra que eu parei de ver notícias? Coloquei as séries, geralmente as de comédia, no lugar. Ter controle ajuda. Ficar nas redes sociais também era um problema. Perder um tempão ali vendo coisas. O que eu fiz? Focar só em aprendizado. Então, eu gosto muito de aprender. Eu sou uma curiosa nata. Então, eu gosto de aprender, eu sigo pessoas com quem eu posso aprender alguma coisa. Começa daí. Essa foi a primeira solução. Parar de seguir por seguir. Ou então ficar, sabe aquela coisa que você às vezes tem uma curiosidade de entretenimento ou alguma coisa assim? Eu parei com essas. Só sigo para aprendizado. E como eu trabalho agora também com as redes sociais, então eu foco aprendizado e trabalho. O aprendizado me faz construir conteúdo para o trabalho. Então é outra limitação. E a percepção de tempo,
que eu tô gastando ali, mesmo aprendendo. Então eu tenho que controlar o tempo que eu gasto ali com cada coisa. Isso está me ajudando. Eu tenho um problema de comportamento ansioso. Eu ainda sou uma pessoa muito ansiosa. Mesmo que hoje eu não conecte mais a alimentação na minha ansiedade, eu ainda tenho um comportamento ansioso. E o que eu fiz para me ajudar com isso? Eu usei o conhecimento, que é o superpoder. Eu comecei a aprender sobre atenção plena, o mindfulness, que é a meditação. Comecei a praticar, tiro dúvidas no meu aprendizado, vou praticando, vou corrigindo e vou me aperfeiçoando conforme vai passando o tempo. Outra coisa também que eu preciso implementar cada vez mais são atividades de esforço. Então, foco e concentração nas atividades importantes. Então, eu sempre tenho... Isso também vai muito da atenção plena, né? Mas focar... Eu consigo até me focar bastante quando eu estou trabalhando, quando estou aprendendo, mas sempre trabalhar isso. Às vezes eu dou umas voadas, isso o mindfulness ajuda bastante também. E exercícios físicos, então colocar isso na vida para melhorar a ansiedade. E falando em exercícios físicos, um dos meus objetivos é sair do sedentarismo. E o que eu vou fazer? Eu estou usando o conhecimento, mais uma vez, que é o meu superpoder, para imaginar e criar soluções, os meus pacotinhos de dopamina, para que eu me motive a sair do sedentarismo, a fazer exercícios físicos. E aí eu vou conseguir escolher as melhores opções para a minha saúde. E além disso, eu quero ter foco no processo e não no resultado. Eu tenho que gostar do processo, não ficar pensando, eu quero ficar com as pernas firmes ou o braço firme, sem barriguinha. Eu não quero focar nisso, eu quero focar no exercício, no gosto pelo fazer, não só pensar no depois. Estou criando, imaginando os meus pacotinhos de dopamina. Talvez eu fale sobre isso em outras situações. E me fala agora você, quais são os pacotes de dopamina que você está usando atualmente? Está sendo algo funcional ou disfuncional para você? Me conta aqui nos comentários, não deixa de me contar, hein? E você gostou desse vídeo? Deixa um like aqui, hein? Não esquece! E se você quiser mais conteúdos como esse tipo aqui, não deixa de se inscrever no canal e ativar um sininho para sempre que eu fizer um vídeo novo vai aparecer para você. E aí você já vê em primeira mão. E você conhece alguém que precisa saber de tudo isso que eu acabei de falar nesse vídeo? Sabe, alguém que tem uns comportamentos com pacotes de dopamina que não são muito legais? Conhece? Não esquece de compartilhar com essa pessoa, é importante, você pode estar ajudando a mudar a vida dela, importantíssimo. E agora a minha mensagem final para você nesse vídeo é que eu desejo que você use a sua dopamina dos melhores pacotes e nas quantidades certas, viu? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!